Bom dia, né? Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar com cada um de vocês. Bom, hoje o assunto é um pouco diferente, né? Nós vamos falar sobre agricultura e, primeiramente, eu vou deixar claro que vai ser algo assim, bem informal, tá? Eu não sou formado em agronomia, eu não tenho outro curso, digamos assim, eu não tenho essa experiência, mas eu estudei sobre esse assunto, né? Então, eu estudei a parte teórica e também tenho praticado, né? Eu fui para a parte prática também. E vamos ver que existe vários tipos de agricultura. Tem aqueles mais puxados para o lado comercial, convencional, e também tem um lado mais orgânico, né? Mais sustentável. E eu queria trazer um pouco dessa experiência, né? Sobre agrofloresta, que ele está incluído em um meio de agricultura, uma agricultura sustentável, né? E existem vários termos nesse meio, que tem os princípios são os mesmos, porém alguma coisa diferente, que eles chamam, muitos falam da agricultura sintrópica, né? Que a irmã está ali chamando vocês, uma agricultura sintrópica. Agrofloresta ou permacultura, que é uma agricultura permanente também, que é os mesmos princípios. E tem um rapaz chamado Ernest Götz, ele começou a desenvolver algo parecido, né? Ali está alguns dados dele, né? Que ele veio de fora, veio para o Brasil e ele comprou uma grande área, né? De 480 hectares. E era um lugar totalmente degradado, né? Antigamente nessa área, lá tinha muitas árvores, era floresta e tal, mas o antigo dono foi desmatando, acho que ele tinha uma serraria e acabou com todas as árvores. Esse terreno acabou virando pasto, totalmente degradado. E ele então muda com a família dele para esse lugar, compra ali e começa a desenvolver esse trabalho, né, com essa agricultura regenerativa. Bom, essa é a minha opinião, também eu creio que das suas, a natureza por si só ela se regenera, porque quem criou foi Deus, né? Deus que fez as coisas. A terra tem bancos de semente. Se eu deixar ali sem presença humana, a natureza vai vir, só que vai demorar um pouco. Quando o homem interfere, ele acelera o processo. Foi no caso do Ernest, né? Ele resgata isso, ele entende os princípios da natureza e começa a fazer um trabalho nesse terreno, né? Plantando várias sementes por metros quadrados, vai ali fazendo um trabalho regenerativo. No caso da sintropia, ele não utilizou nada de irrigação, né? Tem essa questão. Por exemplo, a agrofloresta em alguns locais é meio difícil você estabelecer algo assim sem uma irrigação. Vai ajudar muito, mas talvez será muito difícil. Então, ele fez esse trabalho lá e ele conseguiu restaurar essa terra. E essa aqui, hoje, né, ele mora na Bahia, essa fazenda. A fazenda ele chama Fazenda Olhos d'Água. E tudo que era pasto virou isso aí que você está vendo. Voltou o original, 100% Mata Atlântica, a casinha dele ali no meio, né? E ele faz um trabalho maravilhoso. Inclusive, ele é tanta terra... Isso serve até para os adventistas, né? Desprender das coisas materiais e dividir com os irmãos. Ele alguns pontos, começou a locar família, ele trouxe famílias para ficar com ele. Ele deu um pedaço de terra dentro da fazenda dele para que eles desenvolvessem a agricultura também sustentável, né? E tirasse a renda e a fazenda dele fosse manejada, a floresta fosse manejada, né? Ele restaurou também as nascentes, todas as nascentes que tinham se perdido, voltaram, foram regeneradas, né? Então, eu vejo que é muito importante. Tá, e agora um ponto também que eu vou falar. Eu não vou dizer que talvez, essa aqui é a melhor agricultura, é a melhor de todas, só ela pode ser utilizada. As convencionais talvez está errada, a orgânica talvez não seja tão boa. Eu não vou falar que isso aqui é a melhor e nem que aqueles que estão indo para o campo devam fazer esse tipo de agricultura. Eu não tenho a mentalidade de forçar alguém a fazer algo, de chegar, por exemplo, na terra de um agricultor e falar isso que você está fazendo está errado. Eu não tenho esse direito. Eu nem tenho essa experiência para chegar, por exemplo, no irmão Ramon ou em outra pessoa que tem uma carga de agricultura grande, falar, não, mas isso está totalmente errado. Não é assim que funcionam as coisas. Eu entendo que nós devemos aprender e
ir avançando, né? Assim como a gente avança na vida espiritual e aprendendo métodos que vai ajudar o sistema. E o que eu posso dizer então sobre a agricultura? Para vocês fazer uma pergunta para vocês. O lugar que eu vou fazer a agricultura, esse lugar ele vai melhorar com a sua permanência ali? O solo, ele vai se regenerar, ele vai ficar melhor a partir do que você começar a trabalhar a terra? Ou ele vai piorar, ou ele vai regredir, ou ele vai continuar da mesma maneira? Sempre dependente de insumos, porque a questão hoje é o seguinte, as pessoas migram do convencional, da agricultura convencional, vai para o orgânico. Só que ela substitui os insumos químicos por uns insumos naturais. Ela acaba ficando dependente também nos insumos naturais. Só que ela não muda a questão do solo, ela não se importa tanto com a biodiversidade, né? Então ela traz insumos naturais e fica dependente daquilo também. E as pragas continuam ali, ela só vai usando algo natural. Então, foi o que eu disse, não é errado. Pode se utilizar, vai dar certo também, vai dar trabalho também. Então, é isso que nós devemos entender. Mas a minha permanência nesse lugar, ele vai melhorar o solo ou ele vai piorar? Então, esse é o motivo, né, desse pequeno estudo. E para a gente entrar, eu gostaria de a gente fazer uma oração para a gente ler alguns textos bíblicos também. Vamos nos ajoelhar? Santíssimo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, maravilhoso. Pedimos perdão, Pai, pelo nosso pecado, por tanto tempo negligenciar a mensagem de vida no campo, Senhor. Nos dê sabedoria, inteligência, preparo para poder fazer essa transição. Em nome de Jesus, abençoe aqueles que estão presentes aqui. Direcione as minhas palavras, ó Deus, que eu não venha confundir com o meu próprio eu, com as minhas emoções, com o meu ego. Me rebaixa, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar, possa agir por mim. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Outra coisa também, é muito comum quando a gente começa a pregar sobre vida no campo, a gente tem uma resistência em relação aos líderes, né? Mas não é tempo de ir para o campo. Você tem que se preparar para poder ir para o campo. Aí eu fico perguntando, como que eu vou me preparar para ir para o campo? E eu me faço essa pergunta, né? Então eu vejo que há essa resistência de continuar em um local que a gente vê vários textos que não é benéfico, mas eu penso que os líderes deveriam incentivar os membros da igreja a estudar. Ainda que você esteja na cidade, por que não estudar a teoria? É o que nós vamos ver um pouquinho aqui. Igual eu estava conversando com Moisés, na cidade você já pode desenvolver, você pode aprender a teoria, estudar, tem materiais, compra o livro Vida no Campo, Eventos Finais capítulo 7 fala sobre isso, vejam palestras, vídeos. Por exemplo, como eu falei da minha experiência, quando eu conheci esse tipo de agricultura foi no ano de 2017. Então já tem 4 anos que eu tenho estudado materiais, palestras, vídeos. Então eu tenho aprendido muito. E a parte prática também é mais recente, mas eu já tenho utilizado ela lá. Eu tenho um pequeno pedaço de terra, eu tenho implementado esse sistema. 2.000 metros quadrados, já fiz, tem algumas fotos ali. E eu vejo que muitas coisas dão certo, mas eu também cometi erros e assim eu vou aprendendo. Na prática com a teoria, eu vou aprendendo. A gente tem que observar também o lugar que nós estamos. Cada lugar, cada região é um bioma diferente. Entende? Aqui em Minas, onde aqui no Irmão Ramon tem um clima diferente, a geografia é diferente, as plantas é diferente. Na minha região, semiárido, lá também é diferente. É mais seco, é mais quente. É mais difícil a questão de água, é difícil ter uma nascente, um córrego. O pessoal depende mais de poço artesiano, né? Então eu tenho que observar a natureza ali para me usar ao meu favor dentro dessa agricultura. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O Senhor formou o homem de quê? Do pó da terra. Da terra. Aí eu fico pensando, mas se o Senhor formou o homem do pó da terra, então acho que nós devemos dar mais atenção em relação ao solo, né?
a terra, em relação a minerais, vitaminas e outras coisas também. E algo muito interessante que depois que o pecado entrou, o solo, a terra, ela teve algumas questões, ela foi amaldiçoada. A gente vai ver isso, né? Eu coloquei ali a maldição sobre a terra. Quem sabia que ela foi amaldiçoada 3 vezes? Primeiro foi com o pecado de Adão e Eva, né? Então já veio a primeira maldição sobre a terra. A segunda maldição sobre a terra foi com Caim. Depois vocês podem anotar também, com Caim ali, né? Cometeu homicídio, assassinato. E a terceira maldição foi no dilúvio. Tanto que toda essa geografia, todos esses montes desestruturados, foi devido ao dilúvio, né? A questão do petróleo que está debaixo da terra, que o homem explora. Eu não sei quem já leu no Espírito de Profecia, mas é tão incrível que até isso a irmã White relata. Todo o petróleo que está ali foi devido ao dilúvio. Toda a vegetação, todas as árvores gigantes que tinha, foi tudo precipitado, né? Alguém comentou sobre a terra ter virado aqui, sobre outros assuntos, né? Mas é isso, realmente teve essa questão. Então, só que a promessa de Deus que mesmo com essa maldição, ela continuaria sendo uma bênção. E eu gostaria de... Vamos ler no livro de Gênesis também, capítulo 8, versículo 22. Vou pedir o irmão Ramon que lê para nós, capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar a terra, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Olha que maravilha! Isso é uma bênção, isso é uma promessa de Deus para nós. E eu queria compartilhar um texto também, está no livro Vida no Campo. Quem tem esse livrinho? É uma bênção esse livro, viu? Procura que logo eles vai estar disponível mais, não. Eu estou pensando em fazer xerox também para distribuir para os irmãos. Fala assim: deve-se fazer com que a terra dê a sua força, mas sem a bênção de Deus, nada poderia ela fazer. No princípio, olhou Deus para tudo quanto ele tinha feito e declarou: eis que era muito bom. A maldição veio sobre a terra como consequência do pecado. Mas será essa maldição multiplicada pelo aumento do pecado? Será essa maldição? A ignorância está realizando a sua obra funesta. Servos indolentes estão aumentando o mal por meio de seus hábitos preguiçosos. Muitos não desejam ganhar o pão com o suor da sua fronte e recusam cultivar o solo, mas a terra tem bênçãos, oculta nas suas profundezas para os que os têm coragem, vontade, perseverança para lhe ajuntar os tesouros. Os pais e as mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Então, isso é uma promessa, isso é uma bênção, né? É uma bênção, não é, irmão? Amém. Então, que nós possamos acreditar nessas promessas do Senhor, né? Então, nós devemos dar uma atenção especial para o solo, porque nós já vimos, né? Mas por quê? Eu vou falar uma frase que eu ouvi uma vez, eu nunca mais esqueci, que vocês possam gravar também. Aquele primeiro teminha ali, terra saudável. E o que eu ouvi foi o seguinte: terra saudável, planta saudável, homem saudável. É isso. Terra nutrida, alimento nutrido, homem nutrido. E se for uma terra doente? Alimento doente, homem doente. Essa é a lei, né? Então, tem a questão da nutrição dos alimentos, que é importante. Aí muita gente pode falar: ah, mas o ser humano foi criado do pó da terra, mas e agora não depende mais da terra, Daniel? Eu posso utilizar. Não tem como. Todos os produtos vêm da terra, tudo vem da terra. Os nutrientes que o solo tem vai passar para os alimentos, vai nutrir esse alimento que vai vir nos nutrir, entende? Então, não tem como desvincular isso. E se a terra não estiver bem nutrida, se nós não cuidarmos dela, o que pode acontecer? O alimento ele pode estar com desnutrição. Aí vem o seguinte: por que nós adoecemos? 2 motivos. Pela conduta o quê? Alimentar, né, os hábitos errôneos. A doutora Andréia passou muitos textos ontem aqui, né? Então, eu gostaria de ler esse texto também, que está no Testemunhos, né? Volume 2. O que comemos não pode ser convertido em sangue saudável.
a menos que seja de boa qualidade, simples e nutritivo. Então, o alimento precisa o quê? Ter nutrição. Então vem a segunda fase que nós também podemos adoecer. Por falta de quê? De nutriente. Não porque eu estou alimentando errado. Não, eu posso estar alimentando saudável. Mas se eu não procurar ter um pouco de conhecimento, buscar irmãos que já estão nessa vida ao longo de tempo, meu corpo vai precisar de nutrientes que às vezes eu não estou consumindo. E eu posso adoecer por conta disso também, por falta de nutrientes. Quem concorda? É ou não é? As plantas... Você queria fazer uma pergunta? Isso aí é uma prova que, igual no meu caso, hoje eu tenho 20% só da minha medula que funciona. Então, o sangue que está fora do meu corpo, ele está funcionando muito bem com o alimento saudável. Apesar de ser muito pouco, ele ainda está funcionando muito bem por causa do alimento nutritivo, a força de Deus. A bênção de Deus, a alimentação nutritiva. Que Sim. está fazendo ele funcionar bem, mesmo sendo muito pouco, ele ainda está funcionando bem. Sim, então é isso, pessoal, um testemunho, né? Então, é a questão, as plantas também são iguais. E nós vamos entender sobre essa agricultura o porquê, né? Por que é benéfico? Porque a planta ela precisa de nutrição e nós vamos ver que tem uma relação totalmente ligada em relação às pragas. Não é porque as pragas... Ela tem um motivo. Por que ela está atacando a cultura? Por que ela está atacando a planta? E vamos ver isso. Quem já ouviu falar nessa mulher? A doutora Ana Maria Primavesi. Essa mulher aqui ela é uma personagem muito conhecida no sistema agroflorestal, na agroecologia. E ela tem muitos materiais também. Hoje ela não é viva, mas ela deixou muito material sobre solo, sobre agricultura sustentável, né? E ela foi uma pesquisadora, engenheira agrônoma também, tem uma carga imensa assim, de experiência. E eu particularmente tenho visto muitas palestras, ainda não tenho os livros, mas já vi muita coisa. E olha o que ela fala. A planta adoece com ou sem parasita. Ela adoece porque falta algum nutriente. Se depois o parasita ataca, é o quê? A segunda fase. A doença não depende do parasita. A doença vem antes, o parasita vem depois, para acabar com as folhas porque não presta. Aí me vem à cabeça, se a terra não tiver nutrida, se não tiver nutriente suficiente para a planta, ela vai estar o quê? Deficiente. Aí ela mesma fala que quando a planta não forma as suas substâncias, a praga vem. Porque ela não tem defesa para se combater. Nós, se estivermos com a imunidade baixa, o que nos acontece? Nós adoecemos. Então, compreende esse texto que a praga vem para fazer? Agora, se eu tenho um solo saudável, nutrido, e a planta forma seus nutrientes, suas substâncias, vai ser muito difícil uma praga atacar ela. Pode até acontecer. Ela relata uma experiência de um pesquisador da Embrapa que ele plantava arroz e ele tinha uma plantação de arroz no convencional, numa terra que já tinha sido usada há muito tempo, né, bem assim, um pouco degradada. E aconteceu que uma lagarta, né, começou a atacar esse arroz. Só que ele tinha outro pedaço de terra também, que era de cultura mais antiga, né? Quase, uma terra descansada, boa. E ele também tinha um arroz lá. Como acabou o alimento lá desse arroz, as pragas aventurou, né, a atacar a outra lavoura. Porque elas estavam com fome, né? Precisavam de comer. Só que umas aventurou a comer daquele arroz e acabou morrendo. Essa lagartinha acabou morrendo. Aí eles foram lá, pegou essa lagartinha, levou para pesquisar, né? Eles colocaram um líquido lá que faz ela ficar transparente, tirou a foto da lagartinha e eles viram que tinha folha dentro dela, do intestino dela ali, né? Inteiras, alguns pedaços triangular. O inseto não conseguiu digerir a planta, porque o quê? Tinha formado a sua substância, ela morreu cortou, né? Hoje em dia tem digestão, né? Cortou o inseto. Então ela fala assim, não é porque você planta ali, o inseto tem que ir lá comer. Não é assim, entende? E eu fiquei encantado com isso, e eu fui aprofundando, eu fui lendo, pesquisando sobre as formigas. Por que a formiga vai lá e corta, né? Eu fico, mas as formiguinhas matou, e eu vou lá e
meto veneno na formiga. E eu não entendo o princípio, por que a formiga está atacando. Muitas vezes a formiga ela está ali aliviando a planta, sabia? Por exemplo, quando a gente faz um transplante, tem uma mudinha ali, a gente vai e leva para outro lugar, estressa a planta e ela começa a murchar, né? Tem a questão da transpiração, né? Muita gente costuma cortar as folhinhas para ela não sofrer tanto. Quando ela está muito murcha assim, as formigas vão lá e corta as folhas. E depois rebrota e a planta vai. Se você deixasse lá, talvez se a formiga não fosse, talvez ela morreria. Uma vez até no hospital lá, o menino estava plantando umas flores lá, aí eu vi que estava tudo murchando. Eu falei, João, quando você plantar essa mudinha, faz o seguinte, tira o excesso de folhas, deixa só uma, duas, corta as folhas e deixa lá para ver. Aí ele foi e deixou. Depois ele foi, Daniel, a planta está indo para frente, pegou e as outras minhas morreram tudo. Então, são experiências, né, que a gente vai vendo. Tá, como assim é bem básico, né, o que eu quero mostrar aqui hoje é para vocês pegarem um avanço, né, depois estudarem, porque é algo simples, muito básico, né, só para vocês terem uma noção. Porque eu já venho estudando há bastante tempo e eu falo que é muita coisa. Aqueles que têm um desejo, vai, foque, estude, porque tem muito material também. No final, quem quiser, eu tenho algumas apostilas do semiárido, outras sobre agrofloresta também. Então, eu vou explicar mais ou menos o básico, né? Iniciando uma agrofloresta, como que se faz? Seleciona uma área, se for uma área degradada, geralmente eles fazem uma correção de solo, né? Até com adubos, pode ser calcário, pó de rocha, faz toda a correção de solo que geralmente se faz no convencional, não tem problema. E eles começam a fazer um trabalho eles chamam de placenta, né, que começa a plantar hortaliças. Desde o primeiro mês você já começa a tirar recursos, né? Por exemplo, num lugar totalmente degradado, você consegue fazer essa implantação já tirando renda, entende? Por exemplo, ali tem algumas linhas, né? Cada coisinhas daquelas que vocês estão vendo são linhas de árvores, frutas, verduras, hortaliças, é tudo misturado. Por exemplo, ele tem uma linha de hortaliça e ali eles fazem alguns consórcios, né? Na agricultura convencional eu planto só um canteiro de alface, por exemplo, né? E no sistema agroflorestal se planta, por exemplo, um consórcio que eu vou citar: rúcula, alface, brócolis, mandioca, banana, posso plantar abacate e posso plantar outra planta muito mais assim superior, uma castanheira. Então, eu vou começar colhendo quem primeiro? A rúcula, né, ciclo rápido 20, depois a alface, depois o brócolis, depois a mandioca, depois a banana e depois as outras vão crescendo, entendeu? Então, esse é o sistema e nenhuma atrapalha a outra, elas são benéficas, irmão. Ellen White escreveu em alguma parte no seu livro que não devemos plantar feijão com milho, porque talvez daria alguma interferência. O que você me fala sobre isso? Então, depois eu gostaria de ver o texto. Mas eu não tenho texto, eu só tenho assim... Você ouviu falar? Eu tenho por alto, não tenho texto. Ah, entendi. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso na questão da combinação com os alimentos. Mas o que eu posso falar, por exemplo, no sistema agroflorestal, o que é muito benéfico as plantas se ajudam, né? Por exemplo, o feijão e o milho. O milho tem uma carência muito grande de nitrogênio. O feijão é uma leguminosa que fixa nitrogênio através das raízes. Eu vou falar sobre isso. O feijão, ela ajuda o milho a fixar nitrogênio, ela vai desenvolver melhor. Tanto que hoje tem um consórcio, quem já ouviu falar no consórcio Milpa? Aqui tem o nosso irmão ali, o Dene, ele é agrônomo, quem não sabe, então essas coisas ele sabe também. Depois vocês podem estar perguntando com ele, o Dene também tem uma experiência, entendeu? Então, alguma coisa que tiver errado também, o Dene está ali, né, para me ajudar. Então, é isso. Então, o consórcio Milpa é justamente o que eles utilizam. Eles plantam um consórcio de milho, feijão e abóbora. E o que tem se observado é que é muito benéfico. A abóbora ali cobrindo, o feijão ajudando o milho, né, que vai dar melhor e aumenta a biodiversidade. Então, por isso que eu perguntei o texto para ver, né, como que ela quis dizer. Tá, depois você me mostra para a gente poder ver. Então, avançando... Pode comentar, irmão. É o seguinte, no Espírito Profecia, às vezes a Ellen White dá alguns conselhos que eram mais para a região dela. Por exemplo, quando ela fala que eles tomam banho, né, que eles não tomavam banho todos os dias, é pro frio.
lá na região fria, né? As pessoas deixavam tomar o banho no dia de sábado e tal, né? Aí o pessoal não pode tomar banho de sábado. Não é isso. Talvez, eu também não conheço isso. Mas igual aquele método do anjo, tem alguns lugares que não dá certo. Eu acho que o lugar úmido, até o mal Carnação fala que lá no sítio dele não deu muito certo. Ela fez para a região da Austrália, que era uma região mais seca. Pode ser que na região subtropical, né, clima temperado, não seja interessante plantar um milho com o feijão. Agora, na nossa região, que o solo é mais pobre, então, é benéfico e, na verdade, isso os índios já faziam isso, né, há muitos anos atrás. Sim, tá vendo? Então, depois a gente tem que ver se é isso mesmo, mas eu creio que pode ser. Sim, pode contar. Também é igual, também não tive uma resposta, mas fugindo para outra coisa, também a gente fala também sobre as coisas também, muitas coisas também eram para aquele tempo também, igual para a região e o local ali, daquele momento ali. Igual ela também fala, quando no dia que eu li também eu achei até estranho, que era melhor que mulheres brancas não casassem com homens negros. Era para aquele momento ali, que eles estavam vivendo ali naquela época. Né? Hoje é totalmente. Se você falar, se alguém que lê assim, vai achar que era um preconceito. Sim, tá bom. Então, pessoal, quem quiser, tiver alguma dúvida, pergunta, pode levantar o dedo, né, que eu dou a oportunidade. Vai ter perguntas depois também, tem vários irmãos aí. Como falei, eu também sou um pouco inexperiente, mas estou aprendendo muito, já tenho aprendido. Mas tem irmão Ramon, tem o Dani ali, pode tirar dúvidas também. Tá. E muito importante, você viu que a conversa, né, tem a questão do método anjo, por exemplo. Eu nunca vi textos também, irmão White falando, tem que usar cano, tem que usar água do mar. Eu vejo ela falar para usar matéria orgânica e buracos, né? Até hoje eu nunca vi textos. Quando eu já utilizei esse método anjo mesmo, muito bom, eu utilizei matéria orgânica. Eu vou colocar cano que é tóxico. Então, acho que é plástico, né? Então, vamos avançar, então. Sim, vamos avançando. Aqui é o sistema agroflorestal você pode utilizar muito espaços grandes, espaço pequeno. Hoje eles estão estudando métodos para alta escala. Essa é uma conversa que tem, mas isso aí não funciona para altos produtores. Bom, eles estão estudando, estão projetando máquinas para fazer em alta escala, né? Então, eles fazem mutirão, né? E fazem pequenas linhas e começa desde o início, né? Estabelecer um pequeno sistema. Isso aqui é lá no sítio lá onde eu tenho desenvolvido, né, o sistema. São algumas linhas que eu fiz, deu muito trabalho, eu já suei muito a camisa aqui, porque uns 2.000 metros quadrados, né, tem essas linhas aqui, ó, que são as linhas de árvores e frutas. São 5 linhas de quase 100 metros, né, 90 metros por 24 de largura. Nessas que tem, parece onde passou uns tratorzinhos, onde eu plantei capim agropó, para estar adubando as linhas. Ficou variando a chuva, eu perdi um pouco, vou ter que replantar. No meio ali, onde que está um pouco branco, tem um pouquinho de matéria ainda, eu penso em fazer uma linha de hortaliças com frutas. Eles falam que não tem uma receita, né? Uma receita. O agricultor que vai ver o que ele quer, o que ele planejar. Eu já comecei meio avançado, porque já era uma pequena floresta, vocês veem as árvores, né? Então eu vou fazendo um manejo. Eu não estava degradado, o solo estava bom, está bem nutrido, poroso. Então tem sido muito benéfico, eu tenho feito esse trabalho. E eu tenho ficado feliz, porque eu tenho tido resultados lá, né? E na agricultura... na agrofloresta, na sintropia, eles costumam utilizar todos os espaços possíveis, né? Por exemplo, às vezes a gente planta um pé de manga aqui, outro pé de manga lá, outra fruta lá. Na verdade, a gente pode aproveitar os espaços dos lugares, né? A gente tem que observar a planta, como que ela reage, quando que ela precisa de sol, se ela é resistente, se ela pode ficar na sombra, né? Então, eles colocou até uma porcentagem aqui, 20% é emergente, né? Que é essa árvore que está lá em cima, ela gosta de ficar lá em cima, ela não quer ninguém sobreando ela não, ela quer ficar lá em cima, no sol. Então, ela está lá em cima, aí tem a extrato alto, que é 40%, né? Vamos supor que aqui podia ser um pé de abacate, esse extrato alto. Ela fica debaixo dessa outra árvore, mas ela tem 40% ela tem luz entrando do lado. E geralmente essas emergentes, ela não é uma copa tão fechada, né? Então ela tem luz. E a de 60% é extrato médio, né? Ela fica debaixo ali do pé de abacate. Vamos colocar aí talvez um pé de laranja. Tem a questão, tem que pesquisar sobre cada planta, né?
Tem a banana também, que uma é extrato alto, outra extrato emergente, né? Varia, se é banana nanica, se é banana prata. E tem extrato baixo também, que ela aceita 100% de ficar na sombra. Por exemplo, hoje se planta muito monocultura de cacau. Na Bahia mesmo, o Ernest conta essa experiência, né? Que os vizinhos deles estão tendo prejuízo com as pragas de... Como que é o nome daquela doença? Vassoura de bruxa, né? E os cacau deles estão bem saudáveis. Aparece alguma manchinha ali, mas é bem pouco. Por quê? O cacau dele está dentro da floresta. O cacau você pode plantar debaixo de outras árvores, né? Ele é de extrato baixo. Então, é mais ou menos a estratificação do sistema. Isso é muito importante, né? Estratificação. Princípios, agora a gente vai ver alguns princípios, que é os mais importantes, é o princípio da agrofloresta. Da agricultura, o manejo, né, de como se faz. Que tem uma foto que eu estava fazendo um manejo, né, de uma árvore que estava lá no sistema lá. Estava ventando muito, aí meio que entortou algumas árvores lá, que tem a imburana, que ela é bem conhecida lá no nosso bioma lá. E ela é uma madeira bem frágil, mole, então ela deitou também. Tem outra cajarana lá que deitou, que é essa que eu estou fazendo o manejo. Então eu tive que fazer o processo, né, o manejo. A gente faz uma poda drástica nela, né? A gente poda ela, deixa só para ela regenerar, ela vai rebrotar de novo. E essa matéria orgânica eu distribuo dentro da linha que eu estou fazendo, que é um dos princípios mais importantes, né? Que é o manejo, é fazer podas nas árvores. E, por exemplo, quando eu estabeleço um sistema agroflorestal, eu planto espécies que é para me fazer esse trabalho. Ela vai ajudar, vai regenerar. Eu posso plantar tanto árvores como arbustos também. E outros, por isso que é bom ter a biodiversidade grande. Esse material, ele vai servir para... Ele tem duas funções. Quem gostaria de falar, adivinhar? Quais funções de eu estar aplicando esse material no solo? Lenha e adubagem? Isso, adubar. No caso, seria a matéria orgânica para servir de adubo. E tem outra também. Nascer ervas na linha ali. Também, são três então, né? Para não haver ervas e outra também que é bem importante, que é o quê? Proteger o solo e manter a umidade. É a chave. Principalmente em lugar, região quente, igual onde eu estou lá. Eu plantei mudas no início, que eu ainda não tinha cobrido. Eu fui um pouco ansioso porque as chuvas estavam chegando, eu atropelei as coisas, muito ansioso e a gente aprende, né? Plantei umas 13 mudas de abacate, minhas mudas estavam bonitas, vigorosas e foi o quê? Vieram à falência, porque eu comecei a cobrir, a umidade não foi o suficiente, elas começaram a morrer, né? Estressar. Aí eu pensei, poxa, você tinha que ter mais paciência, né? Eu já aprendi. A próxima etapa eu já vou fazer diferente. Então, as outras que eu fiz bem depois, que eu já tinha um pouco de matéria, com solo coberto, mudinhas bem menores do que a outra, resistiram. Choveu, ficou em estiagem boa e elas estavam lá. Um pouco feinhas, mas estavam lá, brotando. Vem a chuva e elas começam a desenvolver. Então, eu percebo que a umidade é muito importante. E essa matéria ela vai virar adubo para o solo. Eu estava conversando com a irmã aqui, acho que ela não está presente, que as árvores ela têm duas substâncias que eles falam que é a celulose e a lignina. É bem difícil de compreender isso aqui, mas eu vou falar só para vocês entenderem. Por exemplo, o papel se faz do quê? Da árvore, né? Da madeira. Então, por exemplo, essas folhas brancas geralmente fazem do material de árvores que tem a celulose, né? Que é esse material mais branco. Então, você vê que é uns galhinhos mais brancos. E tem o papelão também. O papelão é um papelão escuro, né? E desse material é justamente a lignina. São das matérias boas, aquelas árvores de cultura, árvore roxa. Você vê aquelas árvores roxas? Isso aí, principalmente nessas galhas, vai fornecer um material muito bom para o solo, vai ser um material muito rico para o solo. Aí vem também a cobertura, né, que nós já falamos, que é muito importante. A nutrição do solo, que já engloba, né, vai nutrir esse solo. Vamos avançar para não ficar tão grande. Esse aqui é um vídeo. Qual o benefício de ter muitas plantas, árvores, capim, arbustos, o solo coberto? Por quê? No solo tem o quê? Tem minhocas, tem vida, tem micro-organismos, fungos, bactérias, que é benéfico para o nosso sistema, né? Então, existem milhões de vida. Se eu deixar o solo exposto, o que vai acontecer? O sol vem,
aquece, as minhocas ali, os micro-organismos vão morrer, alguns ali mais superficial, né? Outros vão migrar, eles vão buscar lugares mais protegidos. Então, essa é a importância. E as raízes também, que vai formar um Wi-Fi, tipo uma rede debaixo da terra, elas se comunicam, né? As micorrizas, os fungos, todas essas raízes vai descompactar o solo, vai ajudar a penetração de água, vai fazer um solo mais poroso. Quando chove, elas vêm nessas pequenas canais das raízes e a água vai penetrar. E os insetos, os bichinhos também vão andar com mais facilidade. Esse vídeo eu coloquei, foi um vídeo que eu fiz lá no sítio. Olha a facilidade que a minhoca tem de andar dentro da terra. Agora, pega uma terra, às vezes, num lugar, por exemplo, aqui é da casa, né? A área da casa. Então é compactado, a gente está sempre andando, vai ali e tenta cavar. É um solo compactado. Você acha que tem uma minhoca ali? Você não vai encontrar. Olha a facilidade dessa minhoca em andar num solo bem nutrido e bem poroso, devido às raízes e tal. Olha para vocês verem. Tanto que ela se desloca e entra nesses canais com tanta facilidade. Você acha que ela fazer isso numa terra ali, compactado? Difícil, não faz, entende? Então, o solo, a importância das raízes, da biodiversidade, é aumentar isso. Qual é a importância das minhocas da terra? O que elas produzem? Por que é bom? Sim, ela vai fazer os canais, vai estar descompactando, ela também vai decompor, né, o material, ela vai fazendo todo o processo, entende? O Dani também pode fazer. Você quer fazer um comentário sobre isso, Dani? Promove a entrada de ar, né, que é a raiz, embora ela esteja ligada ao tronco da árvore, ela precisa de oxigênio lá embaixo, também, senão a raiz morre. E a minhoca, ela se alimenta da matéria orgânica, né, dos restos vegetais, e ela produz o humus. O humus, ele é uma substância orgânica que ajuda a agregar o solo. O solo, ele tem que ter umas partículas não muito pequenas para ter espaço entre as partículas. Quando são muito pequenininhas, elas ficam todas juntas e ficam compactadas. Sim. Aí a raiz não entra, os outros animais também não entram, a água não penetra. Minhoca, formiga, cupim, todos esses bichos aí, outros, né? Aqueles gongolos, piolho de copo, que o pessoal fala, todos eles são importantes para ter essa vida, né? Sim, a porosidade do ar, da água. Então, o pessoal hoje até vende, né, adubo, humus, né? Pode comer. Tem pessoas que usam papelões assim, usado. Teria algum problema de você usar ele porque já passou do processo? Ou não? Foi o que a irmã perguntou, né? Eu falei, irmã, o pessoal quando não tem muita matéria ainda, eles utilizam o papelão, né? Justamente esse escuro, porque ela é rica em lignina, né? Talvez assim, eu não usaria uma matéria assim toda pintada, a gente sabe que foi pintada e tal. Eu acho que, por exemplo, o papelão está na matéria mais bruta, né? Eu não sei te falar a questão da composição, as matérias químicas, eu não estudei sobre isso, né? Mas o pessoal utiliza, sim. Você pode usar, quando não tem outra coisa, é melhor do que nada. Isso, melhor do que nada. Você falou, não usar quando tem coisa impressa. Jornal ou revista, não pode ter metal pesado. Exatamente. E se você usar papelão, você tem que misturar um pouco de outra matéria orgânica que decompõe mais fácil, porque como ele é de lignina, a lignina é bem mais estável do que a celulose. Aí ela demora muito mais tempo a degradar. Aí você tem que misturar um pouco de resto de frutas, essas coisas, ou outras, ou já aquela matéria que às vezes a gente acha, né, debaixo das árvores já está meio escura, você mistura um pouco e acelera a decomposição. E a diferença desse material é incrível. Por exemplo, na terra lá tem muita aroeira. A aroeira é uma madeira nobre, né? E quando demora muito a decompor, mas quando você vê que ela cai ali, já tem muito tempo ali, você vê a diferença, é uma terra preta viva. Então matéria orgânica vira terra preta. Por isso usar essa estratégia da agrofloresta é isso, plantar coisas para mim poder fazer o manejo. Na agricultura geralmente convencional, não está muito preocupado na questão da nutrição do solo, até porque ele já usa os adubos químicos, né? Tem os adubos, muita coisa também, alta escala, né? Não tem a preocupação de cobrir o solo. Hoje está melhorando. Hoje eles já fazem plantio direto, né? Já plantam uma cultura, por exemplo. Pega uma área ali e planta uma espécie de uma crotalária.
planta aquela crotalária, que é uma leguminosa, e eles esperam crescer, depois eles vai lá e passa a grade e já planta, faz um plantio direto. Tem outros agricultores também que plantam um tipo de capim, outra coisa, eles passam um rolo, ela vai manter viva ainda, né? Tipo uma cobertura viva, só que aí ele planta no meio também. E vai ficando aquela ali, conservando a umidade. Aí tem algumas imagens... Pode fazer um comentário. Quando eu comprei o meu terreno lá, eu limpei uma parte, passei a máquina para tirar o excesso de toco das árvores, que era uma área totalmente virgem mesmo, uma terra pura. E aí eu limpei, eu rebaixei 50 centímetros para limpar, tirar tudo as raízes. As raízes, tudo, não sei se foi inexperiência, e aumentei um pouco o terreno com aquela terra que saiu daquele espaço todo. E aí, na minha inexperiência total mesmo, que eu não tinha, aí eu comprei muita muda de cítrico, laranja, mexerica, e aí eu saí plantando ao redor daquele solo, que ficou duro, né? Ficou mais compacto. Aí eu noto que aonde que eu tirei essa terra e joguei e aumentei, eu plantei umas bananas e umas mandiocas, assim, elas saíram bem. Melhor. Ali naquele espaço ali é onde que as frutas mais vigoraram. Saíram melhor. Porque eu passei lá sábado lá e a minha mãe colheu 3 caixas de banana lá, mais ou menos se não der 50 quilos cada um, tá beirando. Muito grande ela. Seu irmão me falou mesmo, é porque você tirou toda a camada de matéria orgânica, você tirou e levou para lá, né? E aí eu tenho algumas frutas que elas ficaram deficientes. As plantas que ficaram mais para do lado esquerdo da casa assim, elas desenvolveram menos. No primeiro ano elas até deram fruta. Eu até achei estranho. Logo pequenininhas já deram fruta. Mas as que estão desse lado de cá, que tá mais, elas já tá desenvolvendo mais um pouco. Sim. Desenvolveu mais então, o lugar que se jogou a terra. É isso, o lugar que tirou a terra não deu certo. É assim, elas estão crescendo mas não está produzindo. Eu acho que elas estão mais sempre mais doentes. Sim. É a questão, você tirou a matéria orgânica, por exemplo, já tinha raiz estabelecida, foi o que nós mostrou aqui, aí você ainda aprofundou mais e já tirou um pouco das raízes, já tinha feito o processo ali. Mas assim, dá para restaurar, estudar, né? Eu fiz um pátio com uma cerada para me fazer a casa. Sim. Geralmente a gente faz assim, né? Já tem costume, né, do passado. Eu me precipitei, podia ter plantado as frutas em outros lugares, mas eu comprei tudo de uma vez, as frutas de uma vez, tem que plantar. Aí eu falei, vou plantar. Sim. Isso aí. Hoje eu me arrependo um pouco. Sim. De ter feito dessa forma. Nada que não possa reforar. Então, aqui tem alguns plantios, né? Oi. Pode. Assim, então você planta coisas diferentes para as plantas diferentes fornecer os nutrientes que cada um precisa? Sim, elas se ajudam, por exemplo, tanto em questão de nutrientes, tem um vídeo muito importante que eu vou passar, que as raízes elas se comunicam, as plantas se comunicam. Tem uma planta ali tá do lado, ela está precisando de ajuda, está doente, a mãezona ali vai, através das raízes que está toda conectada, olha a abnegação até na própria natureza. Ela se dispõe dos seus nutrientes para ajudar a outra árvore. E nós, seres humanos, nós não fazemos isso muitas vezes, entende? Se não tivesse essa árvore para ajudar ali, não poderia, entende? A questão da cooperação também, Cooperação. Profundidade das raízes, né? Um alface, a raiz dele é de uns 20, talvez 30 centímetros. Sim. Aí você pega, talvez um eucalipto, a castanheira, é o quê? 30, 40 metros às vezes para baixo, né? E uma área muito grande. Então, o que um não consegue explorar o espaço do terreno para pegar os nutrientes, o outro consegue mais fundo. Mais fundo. E ele joga para cima através das folhas, né, e da própria raiz. Sim, isso é importante também. Vai reciclar os nutrientes ao longo do... A reciclagem, o irmão Ramon falou, cadê aquelas fotos com girassol? Eu nem coloquei aqui, mas eu plantei girassol nas linhas que eu plantei. O girassol, ele tem capacidade de aprofundar mais as raízes e de reciclar nutrientes, igual o Dani falou, que outras não fazem. Então, vem o girassol, eu posso colher até a semente de girassol. Eu falei, mãe, só vou economizar girassol, que lá eu plantei bastante. Então, esse girassol eu jogo ali e ele vai fornecer nutrientes que a outra não conseguiria puxar. Então, isso é importante. Mas tem um vídeo muito interessante. Então, tem algumas fotos, né, de um solo descoberto, uma monocultura de milho,
Como eu falei do sistema milpa, né, do consórcio, que é muito mais benéfico. A abóbora cobre o solo, protege contra o mato, protege a raiz do milho, porque a raiz do milho, ela vem para cima, não fica exposto. Então já protege a raiz, entendeu? Beleza. Vamos avançar mais um pouquinho, né? Aqui tem mais... Esse aqui é o irmão Douglas, quem conhece ele? Olha lá. Esse é lá na Revitária. Sim, esse aqui é lá na Revitária, olha lá. Ali tem... Isso aí a gente ajudou a contar. Foi? Olha que bênção, moço. Milho, feijão e abóbora lá também. Então você vê que tem a cobertura, né? A questão da biodiversidade de culturas. Bom, como a gente tem só 10 minutos, vamos ver o vídeo que é mais ou menos 10 minutos, então vai dar muito certo. Eu só vou explicar rapidamente isso, né? Qual os benefícios da agrofloresta? Aumento da flora e da fauna, vai aumentar a questão das árvores, a biodiversidade, os animais, os insetos. Por exemplo, irmão, a questão das doenças. Quando eu planto uma biodiversidade muito grande, eu vou atrair insetos que é benéfico para a minha cultura. O agricultor vai lá, vê uns insetos lá, ixi, tem que pegar o veneno, vai lá e taca o veneno. Tá matando a joaninha, tá matando outro inseto lá que vai comer as pragas, você entendeu? Algumas plantas atraem esses insetos. O margaridão, que é muito utilizado na agrofloresta, atrai joaninha que come a vaquinha. E assim por diante. Se eu tiver muitas plantas, vão se ajudar, isso vai fazer um controle natural de pragas. Na agrofloresta é possível, irmãos, não utilizar nem insumos naturais. O próprio sistema já faz o manejo. Essa é a vantagem. Os insetos protetores, o equilíbrio do sistema e a renda familiar. Quando eu planto só milho, que foi a foto que nós vimos, eu comentei isso com o irmão Ramon, a gente estava conversando, e se vier uma tempestade, talvez em algum lugar, né, que tem granizo, se vier uma praga, porque a planta está deficiente, a gente sabe isso porque o solo está degradado, o cara, para manter essa plantação, ele usa adubo químico, aí tem uma deficiência, começa a vir as pragas, aí ele começa a bater inseto. Na convencional, você começa a utilizar veneno desde o plantio, batata doce, por exemplo, joga veneno ali, furadão, que é um veneno, assim, potente, perigoso, e ele já começa plantando, vai plantando e veneno, até a colheita. Então, é complicado. Então, a renda familiar. Se eu tenho um sistema mais agroecológico, mais sustentável, mesmo que se eu perder alguma coisa devido a algum evento, eu vou ter outro alimento. A agrofloresta promete isso. Tem assentamentos aí fora no Brasil mesmo, o pessoal tem associação, tem cooperativa, e eles têm uma abundância de alimento. Eles nutrem tanto a família, como é uma renda familiar. Entende? Então isso é muito bom para nós adventistas, ter muita, principalmente quem vai plantar, ter o alimento para nós. Vamos assistir um vídeo para que a gente já possa finalizar também. Bom, isso não se passa nas TVs, tá bom? É algo que está, assim, agora está aumentando o conhecimento. Muitas pessoas estão fazendo esse trabalho e as pessoas estão abrindo o entendimento para isso. Está vindo pesquisa, muita gente fazendo, no YouTube tem muita gente fazendo. Eu mesmo sou um que acompanho vários. Você me perguntar, você já viu tal vídeo? Já vi isso sim, porque eu acompanho. E agora está surgindo matérias na TV. Então, essa é uma reportagem no Globo Rural. É 40 minutos, eu fiz uma edição para 10 minutos, só as partes mais que eu queria passar. Mas quem quiser depois a reportagem completa, eu posso estar passando também. A gente vai falar sobre um assunto fascinante que envolve agricultores, cientistas e gente do mundo todo. A comunicação entre plantas. Você vai entender como ocorre a conversa silenciosa entre as árvores. Os fungos e raízes que formam uma espécie de internet da floresta. Plantas que brigam e plantas que se ajudam. As florestas que andam. A importância da vida microscópica do solo. Tudo isso tem a ver com as técnicas da agropecuária, como o plantio direto ou a agrofloresta. E quando as pessoas veem que ela sente parte desse organismo vivo, a gente vê a importância do trabalho que a gente faz. Você já ouviu a voz da floresta? A árvore fala. Tem sentimentos. Ela sente algo parecido com dor. Ela sabe contar. A árvore é inteligente, tem memória. Recruta aliados. Vive para a comunidade. Amamenta as suas mudinhas. Andando um dia pela mata, se dê a curiosidade de se abaixar e de levezinho remover as folhas secas em decomposição.
vai descobrir uns fios branquinhos. A ciência chama o fiozinho de hifa, filamento de fungo. O conjunto de hifas é o micélio, uma renda que parece raiz e se irradia para lá, para cá. Se fosse possível levantar a manta de foliço, a gente veria que essa intrincada teia branca se alastra por todo o canto, estabelecendo 1001 conexões. Por aí as árvores conversam. É a rede de micorriza, guarde esse nome. Mico significa fungo, risa, raiz, mas pode chamá-la de Wi-Fi da floresta. Outra raridade é este pé de cedro, sobrevivente também de um tempo em que todo o mato dessas encostas foi retirado para fazer carvão. É um monumento, passa dos 40 metros de altura. Essas maravilhas se erguem por conta própria, mas contam com uma estratégia da qual nós humanos nos valemos muito: a comunicação. A doutora Suzane Simar é uma cientista que virou referência nesses achados. Há 30 anos leciona e lidera um grupo de pesquisas no Canadá. Realiza experimentos de campo nas florestas da América do Norte e nos sofisticados laboratórios da UBC, a Universidade da Colômbia Britânica. Como este, por exemplo, provando que uma árvore transfere nutrientes para outra. Numa entrevista recente que fizemos com a doutora Suzane pela internet, ela explica que é para facilitar o entendimento que associa aos vegetais expressões do comportamento, das características humanas. Quando se diz que as árvores conversam, é para descrever que elas também têm um sistema de comunicação, um fenômeno eletrofísico-químico. Ainda nos anos 90, nós marcamos moléculas de carbono e as injetamos numa árvore. Em pouco tempo, detectamos que a substância tinha passado para os indivíduos do entorno. Conforme avançamos nas pesquisas, descobrimos como a transmissão se dá pelas raízes. No meu sítio, na Mantiqueira, na reforma de um banheiro, posso ver que o quadro de tubos e conexões se assemelha ao conjunto das raízes expostas nos cortes dos barrancos. São canos vegetais de diferentes calibres, texturas e cores, comunicando seivas, fazendo derivações. É raiz de uma árvore acoplada na de outra. Nós fizemos sensoriamento em uma floresta do Pacífico Norte e o que constatamos foi surpreendente. Tudo ali está conectado, formando uma extraordinária rede de comunicação, tão ou mais fantástica que a internet. E nessa interação é crucial o papel dos fungos. A fantástica malha de micorrizas, lembra? É que promove o leve trás da informação na floresta. Entre outras coisas, encontra colaboradores para as árvores. Aí no seu entorno, você consegue diferenciar aquelas pessoas que só trazem coisas boas, que estão sempre prontas para ajudar, daquelas outras que parece que vão te prejudicar de alguma forma? Pois as plantas conseguem fazer isso muito bem. Aqui debaixo do solo, elas escolhem e até atraem os seres que garantem a sobrevivência delas. Elas recrutam, por exemplo, quem oferece nutrientes. A planta precisa de nitrogênio para se desenvolver, mas não consegue retirar direto da atmosfera. Ela então libera substâncias químicas que convidam as bactérias. Em alguns casos, os micro-organismos passam a viver dentro da raiz. Ali eles captam o nitrogênio e transformam em compostos que os vegetais podem absorver. As plantas também convocam micróbios para defendê-las, formando barreiras contra infecções. A biotecnologista Carol Nishizaka tenta reproduzir isso no laboratório. Prepara 2 placas. Numa, vai só um fungo que pode causar doenças. Na outra, além do fungo, vai uma bactéria do bem. Vai colocar um fungo contra uma bactéria, é isso? Exatamente. Botar eles para brigar. É. Dias depois, o fungo que ficou sozinho avançou livremente. Diferente dessa outra placa. Olha aí, a bactéria do lado direito e o fungo do lado esquerdo. Ela liberou substâncias que não deixaram o rival crescer. Esse mesmo teste foi feito em plantas de trigo. Triste o destino da plantinha que enfrentou sozinha o fungo vilão. Já a outra venceu o ataque graças à bactéria que lutou por ela. E por isso que a gente vê as folhas mais eretas e mais saudáveis e sem sintomas quando a gente compara com essa situação.
O Rodrigo agora estuda formas práticas de aproveitar todo o potencial desse exército da natureza. É exatamente isso que esperamos, diminuir a nossa dependência de usar químicos em sistemas de produção, estimulando os processos naturais que acontecem no solo para que a planta, juntamente com o microbioma da rizosfera, desempenhe esse papel. O Antônio Devide é agrônomo da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio. Quando ele ergueu essa agrofloresta, pôs primeiro a gliricídia, especialista em se aliar a bactérias que captam o nitrogênio. Os restos de poda dessa leguminosa viram adubo rico para a bananeira. Ela, por sua vez, ampara quem precisa de potássio. Sorte do vizinho Jatobá. Sabendo a aptidão de cada planta, o desejo de cada planta por luz, água, nutriente, a gente pode trazer plantas que se complementam. Plantas companheiras regeneram o ambiente. E o Antônio envolve a comunidade nas pesquisas para mostrar que esse sistema também traz renda para o agricultor. A gente precisa viver em redes, em conexões, estabelecer conexões. Assim como os fungos, as bactérias e as árvores se comunicam, por que não a sociedade trabalhar nesse sentido? Um fio dessa trama veio parar no Valdir Martins, agricultor familiar educado em outra escola. Derrubar a floresta para produzir agricultura dentro, né? Mas ele acatou a mudança no assentamento Nova Esperança, em São José dos Campos, São Paulo. Foi emaranhando o agro com a floresta nessa área que penava com a estiagem. A gente manejou todas aquelas árvores que estavam com dificuldade de crescer, e a gente introduziu outras árvores do lado e a gente introduziu a horta. Quando a gente introduziu a horta, a banana já deu a resposta. A gente vê hoje uma banana mais sadia, todo o sistema ele evoluiu. O conhecimento foi se alastrando. Outras 20 famílias vizinhas aderiram à agrofloresta. E o Valdir esticou a rede e trouxe para dentro dela quem nunca tinha produzido de jeito nenhum. Essa colheita aqui tem gente que passou a vida inteira longe do campo e agora decidiu pisar na terra para entender de onde vem o seu alimento. São pessoas que pagam uma mensalidade para o pequeno produtor e também ficam por perto para acudir em algumas tarefas. Essa comunidade que sustenta a agricultura só imita algumas leis de cooperação que já regem a natureza. Vocês vão só balançar assim e chacoalhar. A gente tem visto que cada vez mais o ser humano ele tem afastado da floresta, né? E quando as pessoas veem que ela sente parte desse organismo vivo, a gente vê a importância do trabalho que a gente faz, né? O sítio do Valdir é como uma folhinha se a gente compara aos 3 milhões de hectares de integração entre florestas, agricultura e pecuária no Brasil. Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou um bebê nesse sistema ainda, né? Estou na fase de engatear ainda. De fato, toda a vida que o Valdir passou na terra mal alcança a infância de algumas árvores. Mas é de pequeno que se apura o alfabeto. A gente tem de observar, a gente tem de entender a planta. Isso requer do produtor tempo, dedicação, cuidado. Se as plantas conversam e o senhor escuta, o que elas te dizem? Trabalha mais. O labor é vasto, mas o todo se sustenta quando cada parte estende a raiz. É verdade. Meu amigo consultor me disse, seu sítio só irá para frente se estender suas raízes aí. Hoje, quando vejo a azeitona granando no pé, o mirtilo viçoso que só, a saúde da pera, entendo o quanto eu tenho que participar desse incessante mundo de trocas. Como diz a doutora Suzane Simar, se quero um lugar produtivo, inteiro e saudável, eu tenho que nutrir a terra. O pensamento dominante no Ocidente não é tornar a terra mais produtiva, mas explorá-la. Explorá-la quase até chegar ao ponto de colapso. Ou até mesmo entrar em colapso. Sem o meio ambiente saudável, não podemos ter uma economia saudável. Nós temos muito o que aprender com as plantas. Elas sobreviveram a catástrofes, se adaptaram e hoje a floresta ensina. Se a gente quer um futuro mais seguro e sustentável, não dá para perder a conexão com a natureza. Moça, eu não preciso falar mais nada, né? Depois desse vídeo aí, eu fico até assim, um pouco emocionado de ver, porque
é o que o ser humano tem feito, né? Afastar. Se ele falou que ela é um bebê, eu nem nasci ainda, né? Porque agora que eu estou sendo introduzido nesse sistema, mas eu desejo é que possamos aprender mais. Por exemplo, eu falei sobre os nutrientes, né? Tudo está na natureza. Hoje a gente utiliza muitos adubos químicos, a NPK, né? Que é a planta mais precisa. Quando a gente usa, por exemplo, a bananeira, eu tenho potássio. Eu uso a momona, também tem potássio. Eu uso as leguminosas, que todas as árvores que vocês vê que tem vagem, desde os arbustos, os feijões, tem as vagens, elas fixam nitrogênio, foi o que vocês viram no vídeo. Então eu tenho nitrogênio, eu tenho cálcio ali numa cinza, às vezes eu tenho um toco, eu tenho umas árvores que espinham alguma coisa, queimei em outro local ali, não queima dentro da sua produção não. Queima ali, você tem cinza, você tem cálcio, você tem correção de solo. Então, meu desejo é que nós possamos avançar também, utilizar isso. A cinza tem algum... Todos os nutrientes, por exemplo, o adubo químico, as plantas absorvem muito rápido. Como as plantas, as folhas, os troncos têm nutriente, a cinza acelera o processo. É por isso que os agricultores falam, mas queimar não prejudica o solo, porque quando eu queimo, eu vou lá e planto e nasce tudo bonito, mas por causa da cinza. A cinza é o adubo delas, mas vai passar um tempo que acaba. Aí ele tem que queimar de novo e queima e vira um ciclo, entende? Então, nós possamos avançar com sabedoria, estudar, que... se o mundo está fazendo isso, irmãos, já nós adventistas não deveríamos estar fazendo, né? Procurar. O problema do mundo é que o mundo olha para isso e fala que o planeta Terra é um Deus, né? Eles veem toda essa conexão entre a natureza e fala que teve evolução, que a natureza é um Deus. A gente pode olhar nisso aí a complexidade de que foi tudo planejado. O Deus maravilhoso que fez para nós, né? É isso mesmo. Que Deus nos abençoe, né? Tem a referência que é o seu Henrique, né? Que está lá na Bahia. O Ivan, que sentiu um chamado para trabalhar com esse tipo de agricultura. A gente viu o testemunho, foi para lá e vai aprender sobre sintropia. Isso é maravilhoso, né? Vamos fazer uma oração? Santíssimo Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, por saber que o Senhor nos formou tão maravilhosamente, mas o Senhor também formou a natureza tão maravilhosamente, tão complexa como o nosso corpo. Obrigado, Senhor, por aprender que nós possamos utilizar todos os princípios para tornar a terra mais saudável, para ter um alimento saudável, para que nós possamos ser mais saudável. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela mensagem que o Senhor tem nos dado para ir para o campo, Senhor, produzir o nosso próprio alimento, respirar um ar puro, praticar os outros remédios naturais. Obrigado, Senhor. Esse encontro tem sido uma bênção, Pai, para a vida de todos nós. Muito obrigado. Nós te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.